Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta, e o assunto de hoje são a rodada, os dois jogos da rodada do play-in desta última quarta-feira. A gente vai falar aqui sobre duas vitórias de times que estavam na seed de baixo, né? Dois times que surpreenderam aí seus oponentes. O Bulls, que venceu o Toronto Raptors de virada, um jogo curioso para dizer o mínimo pelos fatores extra-quadra. E vamos falar também da vitória do jovem Oklahoma City Thunder sobre o New Orleans Pelicans. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Mas antes, a gente tem uns recadinhos para você que está assistindo. Você que chegou aqui agora no 3 pontos e a falta, tá acompanhando esse vídeo do play-in, já clica aqui no botão de curtir para ajudar a gente a chegar a cada vez mais fãs de NBA e assina o canal do 3 pontos e a falta. Isso é o mais importante, que você assine o canal do 3 pontos e a falta, porque é o seguinte: nessa pós-temporada a gente vai ter vídeo, toda rodada vai ter vídeo aqui. Rolou a rodada na noite de jogos, no dia seguinte tem vídeo comentando aqui tudo. Cobriremos todos os times, sem exceção, né, Bruno? Pra quem reclama que às vezes não há diversidade, não ouve, vai ter agora. Eu quero ver agora a gente fazendo um vídeo do Bulls, Raptors, OKC e Pelicans, se não há diversidade. Então já fica aqui o pedido para você curtir, para você compartilhar com seus amigos, manda no grupo de zap aí dos teus amigos que são fã de basquete, da torcida do seu time, porque esses playoffs vão ser, ó, maravilhosos. Já estão sendo, né, Filipão? Porra, cara, incrível, não teve jogo ruim até agora no play-in. Tá maravilhoso. Cara. O nível de competitividade que a gente tá vendo nas partidas desse play-in tá absurdo, assim. Eu tô realmente impressionado, mais impressionado ainda, já entrando no primeiro jogo aqui do vídeo, porque eu não esperava que o Bulls conseguisse fazer essa virada, né? O Toronto Raptors domina praticamente 3/4 do jogo, vai chegando ali no final do terceiro quarto, início do último quarto, a gente começa a ver, né, o time de Chicago reagir, tirar uma diferença de 19 pontos, liderado aí pelo Zach LaVine, e no fim das contas consegue superar o Toronto, né, jogando em Toronto, inclusive, né? O Bulls jogou fora de casa e venceu por 109-105, Filipão. Que loucura, hein? Não, que jogaço, cara. Que jogaço, né? A gente até brincou, não dá pra dormir cedo esses playoffs, não dá pra assumir, nossa, tá 19 pontos na frente no intervalo, já acabou o jogo, não dá. A gente viu isso no jogo do Lakers, a gente viu isso ontem à noite de novo. A vaquinha tomou energético, Filipão. Inacreditável, não queria saber cara. De deitar não, bicho. Inacreditável. Então, Bruno, eu senti que no começo o Chicago sofreu com o atleticismo desse time de Toronto, que teve várias maneiras de frustrar o mid-range do Chicago Bulls. Crédito, claro, ao OG Anunoby, excelente marcador de perímetro, um cara longo, um cara atlético. Scottie Barnes, Pascal Siakam, o Jacob Poeltl, Bruno, uma excelente adição dessa trade deadline. O Fred VanVleet é um excelente jogador também. Esse time de Toronto é um time muito bom. E eles tiveram marcação dupla em cima do DeMar DeRozan, que sem agressividade, Brunão, começou a cair nesse teste e forçou arremessos de bola de 3, que não é a boa desse time de Chicago. E no outro lado da quadra, esses caras todos que eu mencionei, principalmente VanVleet e Siakam, pegaram fogo e, como você falou, Brunão, abriu 19 pontos, que foi uma vantagem muito considerável. O Chicago estava sem encontrar o seu próprio jogo. Mas no segundo tempo a história muda e você vê que a experiência pesa. No segundo tempo, o Chicago Bulls voltou outro time do vestiário, Brunão, completamente mais focado, mais investido, principalmente no âmbito defensivo. E eu dou crédito à inserção do Patrick Williams nessa lineup, que fez pra mim diferença total na atitude, no swag desse time em quadra. 10 pontos pra ele, mas 2 roubos de bola e 2 blocos. E também outro cara gigantesco que inspirou essa mudança defensiva, cara, o show, com 3 roubos de bola e 3 blocos também, sempre um motorzinho ali, incansável, correndo o perímetro inteiro. E aí Chicago começou a usar da mesma arma de Toronto. Finalmente começou a empregar marcação dupla também, principalmente no Pascal Siakam, que tá tendo um grande jogo, e parou de permitir pontos de transição para esse time de Toronto. Forçou os caras a jogarem um isoball, que também não é a deles, e Toronto sentiu a falta de experiência. Começaram a tomar decisões muito precipitadas, a fazer passes mirabolantes que acabavam
gerando turnovers. E aí, Brunão, quando você tem um cara que chama Zach LaVine possuído no terceiro quarto, o cara basicamente roubou o show e virou essa partida. Foi super agressivo. Terminou o jogo com 39 pontos, mas 30 foram feitos no segundo tempo, sendo 12 de 22 de quadra, altíssimo aproveitamento. Praticamente voltou outro jogador do intervalo, né? Assim. Super agressivo, cara. A gente viu no semblante dele como é que ele tava mais afim, pedindo a bola na mão dele. E como a gente falou, como eu tô falando, ele basicamente não errou. Enquanto o Toronto tinha dificuldades em converter arremessos com essa marcação pegada de Chicago, o Bulls não perdia posse de bola. 12 de 22 de quadra e 13 de 15 de arremessos livres, Bruno. E por que eu tô falando de arremesso livre? Porque foi um ponto-chave nesse jogo, cara. Eu fiquei muito desapontado com o Toronto. Você quer falar do inevitável, Bruno? A gente vai ter que falar, né? Porque assim, chegou num determinado momento, né, que deixou de ser só uma curiosidade, passou a ser algo que realmente afetou o jogo, né? A gente tá falando aqui, obviamente, da filha do DeMar DeRozan, né, a DR DeRozan, que toda vez que o Raptors ia pra linha do lance livre, ela soltava um grito, cara, mas era um grito tão alto. Era um grito do exorcista, galera. E dava pra ouvir, assim, que pegava na transmissão de TV. E aí, obviamente, americano, você sabe que americano é maluco por estatística. E compilaram as estatísticas da menina nos jogos. Ela deu 36 gritos durante a partida, Filipão. E forçou erros de 18 lances livres do Toronto Raptors. Assim, a gente fica brincando aqui, mas, pô, esses 18 pontos fariam completamente a diferença pro Toronto nessa partida. Venciam o jogo. Era vencer o jogo, exato. Por isso que eu parei de falar justamente aqui. Falei, os arremessos livres foram a chave do jogo. O Toronto jogando em casa, 19 pontos na frente, tiveram 4 bolas de 3 a mais no jogo inteiro, 18 arremessos livres a mais e perderam o jogo. Isso aí, claro pra mim, a gente, pelo folclore, deve ter alguma influência, sim, da filha do DeMar DeRozan. Ok, talvez, eu já não acredito tanto, mas eu acredito mais a falta de experiência. Eu senti que pesou. O que é muito louco, né? Se você parar pra pensar que, tecnicamente, o time mais experiente, no sentido de estar jogando junto, talvez entrosado seja a palavra melhor, é o Toronto, né, cara? Porque essa equipe tá jogando junto há muito mais tempo. Quer queira ou não, ainda é a espinha dorsal do time campeão em 2019, né? Mas são jovens, né? Mas são jovens. São jovens. E o time do Bulls é um time mais recém-formado, porém tem atletas mais experientes, né? Você tem o próprio DeRozan, você tem o Vucevic, você tem o Caruso. Mesmo que seja um time que não tem tanto tempo jogando junto, consegue agregar mais experiência, né? Mais rodagem. O Vucevic também, no banco viu o Andre Drummond, né, cara? Então é um time que tinha mais casca, pareceu mentalmente mais preparado para esse cenário, para esse holofote. E ficou muito claro, o Chicago venceu o segundo tempo tranquilamente por 62-45, muito porque foram mais físicos e converteram os lances livres. O Chicago fez 18 de 22. Alto aproveitamento. Mas o Toronto foi 18 de 36. Aproveitamento de 50% do lance livre. É número de bola de 3. É número completamente catastrófico que custou o jogo para esse time de Toronto. Ou seja, eu fiquei um pouco com gosto amargo. Porque começou o jogo, eu vi um time excelente, um time jovem, um time bem treinado também, mas que na hora do pega para capar, sentiu a pressão, eliminados em casa, e eu já fico com o alerta ligado pro futuro do Nick Nurse, pro futuro desse time junto, que especulou muito sobre o rebuild durante a trade deadline, né? E eu acho que ontem isso ficou mais acentuado ainda. Eu acho que faltou liderança para esse time, principalmente nessa hora que as bolas não caíam, faltou um cara para segurar essa bola na mão e falar, bem, gente, dá a bola para mim que eu resolvo. Exatamente o que o Zach LaVine fez pelo lado do Bulls, né, Brunão? Sim. Então, já uma prévia sobre jogo contra Miami. Exatamente, eu acho... né? Vai jogar só pra complementar com a informação, vou jogar agora na sexta-feira. O Bulls viaja pra Miami, né? DR DeRozan não estará porque tem aula. e o Bulls vai jogar fora de casa mais uma vez para decidir aí a vaga, né? A seed 8 do leste contra o meu Miami Heat. Eu já tô preocupado, Filipão, porque se tem uma coisa que o Bulls mostrou e que o Heat não tem mostrado essa temporada inteira é garra. Esse time do Bulls tem.
Eu acho que é o seguinte, eu acredito, são assim, uma faca de dois gumes. Eu não acredito que Miami perca 2 jogos seguidos em casa, mas ao mesmo tempo, o que eu tenho visto em Miami não me inspira nada de confiança. Eu acho que eles sabem, no fundo da cabeça, que tem um confronto contra o Milwaukee Bucks que eles não vão vencer, caso passem. E isso tá apertando demais. O Chicago, ao contrário, tá muito animado. Veio ontem, cavou, né, saiu do fundo do buraco ontem com 19 pontos atrás e vai para Miami para vencer. E é um matchup que eu gosto. Eu acho que Miami não é físico o suficiente, não tem peças altas, atléticas o suficiente para conter esses caras dentro do garrafão. Tirando o Bam Adebayo, o segundo cara mais alto desse time é o Jimmy Butler. Ou seja, não há contenção o suficiente para frear o Vucevic, o Dosunmu, que é um armador alto, Caruso, Zach LaVine, DeMar DeRozan, ou seja, eu acho que o Bulls tem muito mais peças do que o Miami, e Miami mostrou, né, Brunão? A gente viu que, infelizmente, é um time com muitas limitações. É uma partida entre um time que tem tudo a perder contra um time que não tem nada a perder. Então isso pode ser bastante complicado. A gente vai ficar de olho certamente nesse jogo e vai ter vídeo para comentar ele aqui logo no dia seguinte, nesse sábado aí, após a partida. Vamos agora passar para a Conferência Oeste, Filipão. Cara, esse jogo me animou, viu? Esse jogo foi muito bom. Que jogaço, Filipão. Tô falando aqui, obviamente, da vitória do Oklahoma City Thunder sobre o New Orleans Pelicans, né? Mais uma vez, o OKC jogando fora de casa. Conseguiu, né, uma partida extremamente apertada, super parelha. Eu acho que se a diferença ela chegou a 8 pontos entre qualquer um dos dois times, foi muito. Eu não consigo lembrar de uma diferença de pontos de 2 dígitos entre os dois times a partida inteira. E, cara, apesar de parecer, né, até curioso que apesar dessa diferença ter sido parelha, a história do jogo ela é de certa forma parecida, porque a gente vê o OKC um pouco mais modorrento, jogando um pouco mais devagar no primeiro tempo, e o Pelicans com um ritmo muito acelerado, né? E tentando resolver o mais rápido possível. Chega no segundo tempo, a coisa vira. O Pelicans cansa, o OKC engata a segunda, terceira marcha, confia especialmente na técnica absurda de suas duas jovens estrelas, né? Eu até separei o nome dele aqui pro nosso querido Mr. Felipe, porque ele ficou enchendo o saco, falando que vocês não vão conseguir vocês não vão conseguir falar o nome do cara. Então, nosso querido Shaivonte Aishan Gilgeous-Alexander. O nome do Shea é esse? Eu não sabia. O nome do Shea é esse, Shaivonte Aishan Gilgeous-Alexander. Amém! Com 32 pontos, acompanhado do seu fiel escudeiro Josh Giddey com 31 pontos, fizeram completamente a diferença para esse time do OKC. Incrível. Foi um jogaço de duas equipes com pretensões diferentes também. O Pelicans com tudo na linha, é um time que foi montado para vencer, um time mais experiente para vencer agora, contra um OKC que sequer tinha que estar lá, né? O OKC que todo mundo apostava que seria um time de loteria, principalmente quando o Chet Holmgren, que foi a pick número 2 do draft deles no ano passado, se lesiona, perde a temporada inteira, e a gente vê uma ascensão absurda do Shea, um crescimento no aproveitamento de arremesso do Josh Giddey, que é um talentaço também. Créditos todos ao Sam Presti, Bruno, que foi um cara que jogou o jogo da paciência, e é um time que já tá nos playoffs quando não era pra estar ainda. Eu acho então que a primeira conclusão óbvia desse jogo é que acabou a era do tanque em OKC, né? 200%. Esse time ele tá bom demais pra tancar agora. Bom demais pra tancar. O Shai e o Giddey estão pedindo passagem e, cara, Sam Presti vai ter que dar um jeito nessas picks aí, cara, porque... Já tem a super estrela, né? A gente falou agora de Toronto, que às vezes sentiu falta de um líder. Eles já tem uma estrela que é o Shea. E eu vou passar agora pra análise do jogo. Eu achei que no começo do jogo o OKC teve dificuldades, obviamente, porque o Pelicans começou melhor, mesmo sem Alvarado, que eu acho que ele faz uma falta absurda nesse perímetro do Pelicans, que sem ele fica muito alto, mas pouco atlético. Fica um perímetro não muito móvel. Mas que ainda assim, eles, por ter essa vantagem física, dobraram a marcação no Shai, e ele teve o pior primeiro tempo dele no ano, ou seja, foram eficientes em cima dele.
Mas isso liberou o excelente elenco de suporte, que mostra, né, que endossa nosso ponto. Não é só um time de um cara só. É um time mais pronto que a gente imagina. Lu Dort teve 27 pontos, sendo 4 bolas de 3. Ele manteve o OKC no jogo durante esse primeiro tempo apagado das estrelas do OKC. Mas aí quando o Pelicans tentava fazer uma corrida, quando eles tentavam chegar junto, virou o jogo e o Shea começou a pegar fogo. Principalmente no terceiro quarto. Dos 32 pontos dele, 17 foram nesse período. E ele foi muito mais agressivo, e a prova disso foram que ele converteu os 8 arremessos livres que ele, desde quando ele foi para a linha de modificação. 100% da quadra. 100% de aproveitamento. E no quarto quarto, se o Shea tomou as rédeas do terceiro, no quarto quarto, Josh Giddey, o australiano. Arrebentou 31 pontos, 9 rebotes e 10 assistências, ou seja, um rebote atrás de um triplo-duplo no primeiro jogo de playoff da carreira dele, senhoras e senhores. Estamos falando de um time extremamente jovem, mas que não sentiu a pressão. E eu fiquei muito positivamente espantado pela liderança do Josh Giddey. Teve uma hora que ele sofreu uma falta técnica no meio da quadra, tentando fazer um screen. Não sei se você chegou a ver, Bruno. O atacante faz, né? Vai fazer o facão e deixa o cotovelo na barriga do Giddey, que não apenas pequenou, mas ele comprou essa briga. Ele bateu o boca com os caras, ele voltou do timeout completamente mudado, foi agressivo, foi pro garrafão. E eu falei, cara, esse moleque é brabo. Então, assim, com o jogo apertado, né, com o jogo fugindo das mãos do Pelicans, eu senti que eles ficaram nervosos, obviamente, cometeram erros muito importantes no clutch time, tiveram chance de vencer o jogo. Especialmente no último lance do jogo, né? Exato. Aquele arremesso que o cara joga longe demais e pede a bola, entrega a posse pro OKC, aquilo ali... E todos erraram. Eu achei que o McCollum teve uma chance muito boa de fazer a cesta vencedora e tomou uma atitude muito precipitada. O próprio Brandon Ingram também foi muito precipitado em alguns momentos e errou arremessos que ele geralmente convertia. E a gente viu o contrário do outro lado. Um time jovem que não sentiu pressão, mostrou extremamente confiante, se mostrou extremamente confiante, não se apequenou, fora de casa, ambiente hostil. E, cara, a gente falou de Shea e Giddey, mas o Dort, como eu mencionei, teve um excelente jogo, mas os dois Williams também tiveram jogaços. O Jalen e o Jalen. O Jalen teve 8 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, ou seja, quase um triplo-duplo para ele. Foi mais 20 em quadra no plus-minus, foi o maior da partida. E o Jalen contribuiu com 11 pontos. Ou seja, com um elenco desse se ajudando, versátil, que marca múltiplas posições, que tá afim, que corre o jogo inteiro, que tem essa confiança e é super bem treinado, diga-se de passagem, eu consigo ver o OKC brigando nos próximos 10 anos, caso, obviamente, esses caras todos fiquem e caso eles façam bom uso dessas 15 picks em 5 anos que eles têm. E ainda tem o Chet, né, cara? O Chet que nem estreou ainda, que vai mudar esse time. Ele machucou vai mudar... na Summer League e ficou a temporada inteira fora, né? E é pra ser o pivô dos caras. E vai mudar isso aqui porque ele é um pivô moderno. Ele é um cara super alto, mas que tem altíssimo aproveitamento na bola de 3, mais de 40% na bola de 3. Ou seja, vai abrir mais a quadra ainda para esses caras todos fazerem as penetrações e pontuarem, o que é algo incrível. Então, olho no OKC. E sobre o Pelicans, Brunão, fica com meu gosto amargo. Eu tenho uma pergunta pra fazer, que eu acho que é uma pergunta inevitável, né? Zion teria mudado esse jogo? Com certeza. Acho que se o Zion tivesse disponível na temporada inteira, ele sequer estaria no play-in. Essa é a minha opinião. Agora, o que fica o gosto amargo pra mim, Bruno, é exatamente isso. Que ele é um talento, ele é. Que esse time com o Big Three em quadra é outro? É. Mas 29 jogos no ano inteiro pro Zion é muito pouco. E não é a primeira vez. Desde que ele entrou na liga, ele não tem conseguido jogar, não tem conseguido estar disponível pro seu time. E eu acho que, Bruno, no basquete tem uma frase em inglês que eu amo. Eles falam que a melhor ability é availability. Traduzindo, a melhor habilidade que um cara pode ter é disponibilidade. E se o Zion não consegue sequer entrar em quadra quando os outros caras da idade dele estão comendo a bola, como o Jamoran, por exemplo, eu não consigo criticar o cara porque é muito doído pra ele também. Mas eu penso pela lado e nessa temporada, Pelicans, mais do que eu acho que todas as outras, ele mostrou o quanto que ele queria estar em quadra, né? Exatamente. E não deu, né? Simplesmente não deu. Não deu. Mas eu sempre fico com essa pulga atrás da orelha, Bruno. Cara, mas e aí? Se eu sou o GM do Pelicans,
Que é um talento? Eu sei que é, como eu já falei, mas vale a pena insistir de novo? Vale a pena voltar com esse mesmo time ano que vem? Vai da liga? Ou vai lesionar de novo e vão chegar nesse ponto dos playoffs perder de novo? Então, fica a interrogação. Felipão, rapidinho só pra finalizar. A gente vai ter também jogo no Oeste na sexta-feira. O OKC viaja agora lá pra Minnesota pra enfrentar o Timberwolves. E aí? É um jogo super aberto, tudo pode acontecer. O Timberwolves jogou super bem contra o Lakers e eu acho que eles vêm pra vencer, principalmente em casa. Vai ser um jogo extremamente físico também. O Cat jogou super bem. Eles têm essas peças pra conter as penetrações de OKC. Mas eu não confio no mental desse time do Wolves, Bruno. Eu acho que é um time muito facilmente pilhado. E quando eles caem nessa pilha, eles começam a errar muito. E o OKC a gente viu ontem que não é imune a isso. Mas eu ainda assim aposto no Minnesota pelo fator casa e pelo que a gente viu no jogo contra o Lakers. Vamos ver, né? E tem que levar em conta também que provavelmente a gente deve ter o retorno do Rudy Gobert, né? Então talvez tenha aí alguma diferença no time, né? Vamos ver como que isso impacta. Com certeza. O OKC é um time que precisa muito do Shea penetrar o garrafão. O Shea não é um chutador, não é um arremessador. E quando você põe duas torres, o Cat e o Gobert, protegendo a cesta, vai dificultar a vida dele. Então vai ser legal ver esse embate. É isso. Beleza, vamos acompanhar de perto todas estas partidas. A gente vai ficando por aqui. E a gente quer saber, obviamente, a sua opinião. Torcedor do Bulls, torcedor do OKC, do Pelicans, do Raptors, ou de todo e qualquer outro time aqui da NBA. Deixe seu comentário sobre essas partidas do play-in. O que vocês esperam para esses jogos remanescentes que vão definir aí a seed 8 dos playoffs, para ver quem vai pegar aí o Denver Nuggets no Oeste e o Milwaukee Bucks no Leste. E se você tá chegando aqui agora também, primeiro vídeo que você tá assistindo a gente, assine o canal para não perder nada do 3 pontos a falta nesses playoffs. Não se esquece também de curtir o vídeo para ajudar a gente a chegar a cada vez mais fãs de NBA aqui no YouTube. Filipão, grande abraço, tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!